o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, nós vamos ter uma palavra abençoada. No capítulo 1, o versículo 26 diz assim, no 27: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o Jesus, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O capítulo 2, o versículo 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. O versículo 16 do capítulo 2 diz assim: O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O capítulo 3, o versículo 8 diz assim, o 9 ao 12: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E a Adão, o versículo 17, disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Fez o Senhor Deus, no versículo 21, aventais, vestiduras de pele para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Bendito Deus. Louvado Senhor e glorificado seja o teu nome pelas nossas vidas e pelos cuidados que o Senhor tem por cada um de nós. A tua palavra que é viva, que é eficaz, a tua palavra, Senhor, que serve para nos guiar e nos instruir no caminho da verdade.
Usa-me nesta noite para mim, para os meus irmãos e para aqueles que estão lá fora, Senhor, para que não venham se perder, mas que pela tua palavra venha ser salvo, em nome de Jesus. Quando nós limos essa palavra, as pessoas falaram, vai vir pancada aí. Mas eu quero te dizer que nesta noite, Deus, Ele quer abrir os seus olhos para armadilhas que o diabo, ele arma contra a vida do crente. Eu, quando pregava, eu falava assim, catuca teu irmão aí. Catuca ele fala para ele assim, olha, a sua desobediência a Deus pode te levar à morte. A minha desobediência a Deus, ela pode me levar à morte. Primeiro, a morte espiritual. Depois, a morte física. E terceira, a morte eterna. Irmão, liga 3 mortes, sim. Primeiro, a espiritual. Quando Isaías, ele fala lá no capítulo 29, versículo 1, 2 e 3, ele fala que a nossa desobediência, a nossa transgressões, o nosso pecado. No versículo 1 ele fala que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possam nos ouvir. Mas quando chega no versículo 2, ele fala assim, mas as nossas transgressões, os nossos pecados, faz separação entre nós e o nosso Deus. E faz com que Ele vire o seu rosto diante de nós. Então não tem nem termo, pecou, há uma separação, há uma aliança quebrada de comunhão com Deus. E o diabo, meu irmão, minha irmã, é o que mais torce, é o que mais projeta, é o que mais arquiteta para que esta aliança venha a ser quebrada e ele venha para o tiro. A Bíblia me diz quando os servos do Senhor vai se apresentar a Deus, vai Satanás junto. Mas Deus vai dizer, quando vier Satanás, estou te vendo, e ele fala de rodear a terra e de passear por ela. Ele não está rodeando a terra, nem passeando por ela à toa. Ele está rodeando a terra e passeando por ela, procurando um crente que esteja fora da brecha, desatento para poder derrubar. A Bíblia diz que Deus ele olha para a terra e ele vê a terra sem forma. Ele vê a terra vazia depois da queda de Satanás. A Bíblia nos diz que ele olha, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, passeava. Eu acredito que depois da rebelião de Lúcifer, que depois foi se dado o nome de Satanás, queria ser maior do que Deus, pelo cargo e a grandeza que ele tinha diante de Deus, pelo exército de anjos que ele comandava. Acharia ele que seria mais poderoso do que Deus e tomaria o domínio. Mas Deus Todo-Poderoso o expulsou do céu com a terça parte dos anjos. A Bíblia diz que uma parte caiu no mar, outra parte caiu na terra e outra caiu entre pedregais. E com isso, meu irmão, a Bíblia nos diz que Deus, eu acredito, não diz, mas eu acredito que Deus
Ele fala assim: eu preciso formar algo para que eu venha me alegrar mais e mais. Então ele começa a preparar tudo. No projeto de Deus, no seu coração, já estava em formar o outro. Eu acredito que Deus já tinha no seu coração o plano de formar o homem. Mas Deus falou: peraí, como é que eu vou formar o homem se não tem nada? Primeiro eu vou fazer uma coisa: vamos preparar para quando formar o homem esteja tudo preparado. Primeiro que havia trevas, e Deus ele deseja uma separação entre as trevas e a luz. Assim houve. Para que quando ele formasse o homem andasse em trevas. Deus criou o dia, Deus criou a noite, Deus criou a porção seca, Deus criou as árvores, Deus criou os animais, Deus colocou luminares maiores e menores, os maiores chamados homens, para que se chamasse de dias menores, luas, estrelas, para que a noite não estivesse totalmente em trevas, mas que houvesse claridade também para o homem andar à noite. E Deus agora pede agora sim, está tudo preparado para aquele que eu vou criar, para aquele que eu vou formar segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e sobre ele colocarei poder para dominar os animais, as feras bestas, os peixes do mar. Glória a Deus. Colocarei sobre ele o fôlego da vida, e o homem será a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus assim o fez. E quando Deus forma Adão e traz Adão e diz: olha, está um bom a tudo isso que você está vendo. E Adão começa a colocar um nome em cada criação que Deus o fez. E Deus assim o assinava embaixo. Mas Deus vê que Adão agora está sozinho. Talvez Deus olha para Adão e vê a tristeza de Adão. Porque todos os animais tinham seu pai, mas o homem não tinha. O que é que Deus faz? Farei uma disjuntora para o homem, para que esteja com ele. Deus faz com que caia o sono profundo sobre a vida de Adão. E da costela de Adão, ele faz a mulher. No lugar onde ele se roça a costela, ele preenche com carne. Mas Deus ele dá uma ordem. Adão, tudo isto que você está vendo, você pode comer livremente. Mas da árvore que está no meio do jardim, desta não comerás. Porque no dia que você comer, certamente a nossa aliança será quebrada. A nossa comunhão, Adão, será quebrada. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que nós temos será tirado do outro. Sabe por quê? Porque certamente você vai morrer e não vai vir. Aqui começa a nossa mensagem. Deus, Ele nos dá tudo. De maneira, pode demorar, mas Ele nos dá. Mas uma coisa Ele nos pede: ser fiel até o fim e dar-te a glória. Aleluia. Uma coisa Ele nos pede: obediência. E não temos obediência. A Bíblia diz: amem uns aos
nele. A Bíblia nos diz: se andamos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se você não fala com o seu irmão, se você não fala com o seu irmão, deixe de ser mentiroso, porque você não tem comunhão com Deus. Aleluia. E quando não temos, perdemos a comunhão com Deus, a palavra ela dói, porque Deus fala comigo e fala com você: olha, se conserta. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes nós estamos sentando lá atrás e dizendo assim: Deus, Ele está falando comigo porque o meu coração arde. Mas entra no ouvido e sai do outro. E Deus está falando: certamente morrerás e não viverás. Glória a Deus. Aí quando nós chegamos no livro de Romanos 6, versículo 23, assim: porque o salário do pecado, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí quando nós chegamos lá no provérbio de Salomão 16, 25: há caminho que é o homem parece direito, mas o seu fim são o caminho de morte. De repente chega Deus na virada do dia, na hora marcada. Ele não chega antes ou depois, na hora marcada. Sendo que Deus já sabia de tudo, porque Ele é onisciente, onipotente, muito presente. Deus, Ele sabe de tudo que acontece, porque os olhos de Deus está como chama de fogo sobre a face de toda a terra. Aleluia. Jonas vai a mim e prega contra ele. Às vezes nós queremos pregar Jonas, né? Massacrar Jonas. Mas muitas vezes nós não pregamos porque Jonas temia a Nínive. Os homens de Nínive eram cruel, era bárbaro. Os homens de Nínive pegavam os crentes, amarravam, ia cortando aos poucos. Os homens de Nínive não tinham compaixão. Por isso Jonas temia ele. E Jonas faz o quê? Pega o navio e vai para casa. A Jonas estava lá no último estado do navio, lá no fundo. E o que é que Deus faz? Está pensando que o seu pecado está escondido, né? Vou revelar ele. A Bíblia diz que esse navio começa de apito. E começa a cada um exclamar o seu Deus. E lança sorte. Para ver por que sobre mal vem sobre aqueles homens. E a Bíblia nos diz que quando ele lança sorte, cai sobre quem? Jonas. Ninguém sabia onde Jonas estava, mas daqui a pouco vão lá e descobrem Jonas aonde? No porão. Quando as coisas estão muito patentes aos olhos do Senhor. Ei, de onde tu és? Qual é a sua habitação? E aí logo descobre que Jonas serve ao Deus vivo. Deus, Ele quer de nós obediência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se a sua vida for um inferno, não cumpre a Deus, cumpre a você mesmo. Se a sua vida está olhando mal, não cumpre a Deus, cumpre a você mesmo. Se a sua vida não vai de acordo com o que você planejava e queria, pare e pergunte a Deus: Deus, tu me deu a ordem, e com delas eu não estou obedecendo. Aleluia. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, aí Deus às vezes dá um olho inocente para ver se nós, vamos continuar no erro, se vamos culpar outras pessoas ou se vamos assumir o nosso erro.
E a Bíblia nos diz que, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim. Eu escondi-me, Senhor, porque eu tive medo. Só tem medo, irmã Helena. Só tem medo, meu querido, minha querida. Quem está fora da presença, se vê um gato branco, se passa debaixo da escada do dia 13, começa a ter superstição. Mas o crente que obedece, está na presença. Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que eu estou servo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ai, mas eu não estou ouvindo direito, mas sacerdote, o senhor está me chamando? Não te chamei, não. Segunda e a terceira vez, quando chamar que não fala, que eu estou servo, ouve. Sabe por quê? Porque não tem medo de ouvir a voz do Senhor. Não vai se esconder entre as árvores do jardim, mas vai estar pronto para ouvir e dizer: Senhor, eu estou aqui, na mesma hora marcada, Senhor, que o Senhor marcou. Vamos conversar. E a Bíblia me diz que Deus, ele diz assim: olha, quem te falou que tu estava? Deus poderia dar vários rodeios, mas Deus foi direto no ponto. Adão, você me desobedeceu. Em outras palavras, tudo que há no jardim eu preparei para você. Não te faltava nada. Adão, tudo que está aí, eu falei que você poderia tocar livremente, Adão. Mas da árvore, da semência do bem e do mal, que falei que não era para você mexer, Adão, porque ele não te pertence. Este negócio não é seu, Adão. Adão, tu comeu. E muitas vezes Deus está falando comigo, toma posição, se conserta. Eu te enchi da minha graça, eu te tirei do lamaçal do pecado, eu te dei o meu Espírito Santo, eu te enchi de dons espirituais, mas eu só te pedi uma coisa: prega aquilo que eu te mandar. Oh, Deus amado, Pai. Fala aquilo que eu te der, não tenha medo, e tu se acovardou. E por causa de você, maldita é aquela irmã, maldito é aquele irmão, porque poderia se consertar e você teve medo e foi para o Glória mundo. a Deus. Meu Deus. Mas aí, Adão e Elvira, como muitos crentes, que já está inclinado para o pecado e vive uma vida aí, infelizmente, eu não posso deixar de falar aquilo que Deus te dá. Pensa que está enganando a Deus, mas está enganando-se a si mesmo. E Deus está falando: se confessa, porque você vai morrer e vai para o inferno, porque você conhece a minha palavra, você sabe que vai, mas prefere levar uma vida de pecado, e ao invés de se consertar, prefere ir para o mundo. E quando está lá no mundo, diz assim: eu saí por causa de fulano, eu saí por causa do pastor, eu saí por causa do presbítero, eu saí por causa do diácono, eu saí por causa da regente do conjunto, porque ela rechou de um jeito que eu não gostei. Eu saí por causa da irmã Leite, ela que foi dar um anúncio lá. Eu não gostei daquele anúncio, não. Eu saí por causa do irmão de lei, porque irmão de lei, eu mandei ele tocar em dó, então foi em ré. Sempre procura culpa para colocar em alguém, mas ele não reconhece que o culpado é ele próprio, que não ouviu a voz do Senhor. Ouviu, mas não obedeceu. E Deus disse assim: olha, comeu, Senhor, a Patrícia, o pai dela,
Foi a mulher que sonhou com o esposo, nem ser mentiroso. Eu olhei para a Patrícia, aquela moreninha magrinha que agora é igual a mim, né? Comida macarrão, tem que comer macarrão também, né? Ele para não comer, tu comeu. A outra que eu tirei para você não tocar, e você tocou. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ninguém pega sem ser avisado. Ninguém cai sem antes ser avisado. Porque Deus me avisa. Deus existe dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Aconselho-te que siga o caminho da vida para que viva. Deus ele sempre fala: aquele varão é para você, porque se você namorar você vai cair. Você namora porque quer. Aquela varão é para você. Se você namorar, tu vai para o mundo. Tu namora porque quer. Você caiu porque você quis. Então não venha culpar a Deus. Mas Deus é misericordioso. Deus ele vira para tu e fala assim: ó, maldito Adão, é a terra por sua causa. E Deus ele pega, ele sacrifica o animal. Tira essa folha de figueira. Isso é para o mundo, não é para você. Mas eu vou mostrar que eu sou misericordioso. Você não andarás nu. Deus ele pega e veste tanto Adão quanto Eva. Mas há um preço a pagar. Começa a morte. Primeiro, tudo aquilo que eu tinha de graça, tudo aquilo que é meu, para eu ter, agora eu vou ter que lutar para conquistar. Tudo aquilo que Deus tinha me dado, sem fazer nem esforço, o único trabalho que eu ia ter era te cuidar e te lavrar a terra. Aleluia. Começa a morte, porque agora eu vou ter que olhar, mas não vou poder tocar. E Deus ele é misericordioso, e Deus fala assim: olha, para que não venha pecar duas vezes, tira o homem e lança fora. Para que não venha agora pegar da árvore da ciência do bem e do mal, venha comer e viva eternamente. Glória a Deus, aleluia. Adão, porque você ouviste a voz da tua mulher e não me obedeceste, você vai comer do seu rosto. Todos os dias da sua vida vai ter que trabalhar. A mulher, por ouvir a voz da serpente, sempre tem um parente que bota a culpa do outro. Você já viu? Foi a irmã de Guilherme. Aí, foi não, foi o presbítero, ele que mandou. Não foi o presbítero não, foi a serpente. Aí quando começa a observar a sentença que Deus vai dando, aí eu vi assim: meu Deus do céu, a serpente era mais astúcia dos animais que Deus deu. Era mais sagaz, ou seja, era mais esperta que tinha. E ela não andava se rastejando, ela andava em pé. Porque a Bíblia diz que quando Deus lhe dá sentença que o homem comeria o sol ao seu rosto, a mulher se multiplicaria, a dor de parto, né? E a serpente da mulher feriria a cabeça da serpente e ela feriria o calcanhar. E a Bíblia diz que quando Deus lhe dá sentença para saber, fala assim: e tu comerás, andarás sobre o teu ventre. Então nós entendemos que é andar com nós. E sobre o pó comerás. E quando nós vemos aqui essa sentença de Deus, nós vemos agora para todos nós que por causa do Adão nos tornamos malditos. Deus apoiou lá na frente e falou assim: mas eles não vão morrer malditos.
Porque eu vou enviar um que se fará maldito por eles. Todo aquele que morria de morte de cruz era considerado maldito. Morte de maldição. A cruz era para mim, a cruz era para você. Mas Cristo ele veio pelo amor de Deus. Aleluia. Que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Cristo ele olha para mim e para você e diz: não, você não vai morrer, você não vai morrer, meu servo, você não vai morrer, sabe por quê? Porque eu vou dar minha vida em resgate da vida. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E Cristo, ele se lança na cruz por mim e por você. Agora, para encerrar essa mensagem, Glória a Deus. porque eu ouvi no Senhor, eu vos ensinei que eu ouvi no Senhor, que o Senhor, na noite que foi traído, tendo tomado o cálice, deu graça, dizendo: esse é o cálice do Novo Testamento, ou seja, uma nova aliança que eu faço contigo. Fazer isso em memória de mim. Ele pega um pão e ele fala assim: olha, essa daqui é a minha carne, que vai ser rasgada, sacrificada na cruz do Calvário, para que você tenha vida. Fazer isto também em memória de mim. Glória a Deus, aleluia. Mas aí vem mais embaixo assim: porque todo aquele que bebe deste sangue, que come deste pão indignamente, come e bebe para a sua própria